realmente prosperar cada vez mais. Claro que não é sempre, né? Era um senhor, então eles respeitaram ali até a idade dele naquele momento, mas foi legal. Aliás, muito legal, não só esse, outros exemplos dados em todo o futebol brasileiro. É verdade. Obrigado, Edu, boa semana para você, irmão, tudo de bom. Igualmente para você também, Moura. Obrigado a você que acompanhou pela Placar Transamérica, Repeteco hoje às 18h30, amanhã a partir do meio-dia estaremos de volta. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, boa semana, até lá. Tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Boa noite, amigos telespectadores da TV Transamérica. Estamos diretamente ao vivo dos nossos estúdios com mais um programa Verdade e Expressão pelo canal 59 e também pela internet, no Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão. Você pode participar conosco por lá, através da timeline da transmissão, ou então também pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. Hoje, diante do momento que temos passado em nosso país aí, com uma onda aí de violência, vamos tratar de um tema aí muito importante para a sociedade, que é a campanha da fraternidade, que já se iniciou esse ano. E para falar disso, eu recebo aqui o Dom Francisco Cota de Oliveira. Ele é formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte e teologia no Instituto Dom João Rezende Costa. É atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. E também recebo aqui João Santiago, que é formado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sendo licenciado em ciências religiosas pela mesma universidade. É atualmente coordenador da campanha da Fraternidade 2019 na Arquidiocese de Curitiba. Boa noite, Dom Francisco Cota de Oliveira. Um prazer recebê-lo aqui nesse programa. Boa noite, doutor Rafael. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui participando nesse horário na TV Transamérica para partilhar aqui a proposta da campanha da fraternidade. Considero que é um espaço privilegiado estarmos aqui numa transmissão por TV, onde tantos nos assistem e acompanham aqui esse nosso debate, essa nossa conversa, que vai fazer com que o tema da campanha da fraternidade possa repercutir mais em muitos ambientes. Então vamos falar de esse momento importante que a Igreja quer despertar uma discussão sobre políticas públicas através da campanha da fraternidade. Boa noite, João Santiago, já esteve aqui uma vez. Você que é o coordenador da campanha da fraternidade aqui em Curitiba. É uma honra recebê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Rafael. É uma alegria imensa estar de volta aqui e já lhe agradecendo pelo espaço. É uma forma de a gente chegar em lugares que a pé a gente não chega, né? Os meios de comunicação hoje são fundamentais para a gente levar a mensagem, e no nosso caso a mensagem, a palavra de Deus, a mensagem da igreja, ou a palavra de Deus interpretada pela igreja, né? E vivida na prática com uma campanha de fraternidade que trabalha fraternidade e políticas públicas, e que tem o lema
serás libertado pelo direito e pela justiça. Né? São tanto o tema como o lema já falam muito por si só. Antes de a gente entrar diretamente no tema da fraternidade, alguns questionamentos chegaram aqui sobre como que funciona a arquidiocese. Se pudessem explicar a estrutura, porque muitas vezes, mas a campanha da fraternidade, a arquidiocese, como que é isso? Como que eu faço para participar? Se pudesse, com quem que eu converso? Sim, nós temos, né, uma organização interna na arquidiocese, que integra todo o nosso expediente, toda a nossa atividade pastoral de evangelização. O tema que nós tratamos hoje está em um dos segmentos da nossa evangelização. Nós temos as comissões pastorais. Uma das comissões pastorais é a comissão da dimensão social, onde todas as entidades, equipes ligados à igreja que atuam no social estão ali representados, onde fazemos os planejamentos da ação, da participação da igreja em questões sociais, tanto naquilo que é educativo, para formar, para orientar a participação na vida pública, na vida política, quanto às ações sociais que a igreja desenvolve para amparo dos mais pobres, através de muitas instituições. Então, este é o meio, né? Saber que estamos organizados em comissões pastorais que representam atividades afins. Aquelas atividades que têm, né, o mesmo foco são agrupadas em comissões. Como nós temos a Comissão Família e Vida, como nós temos a Comissão para a Catequese. Então, tudo que diz respeito à catequese vai para uma comissão. Tudo que diz respeito à família vai para uma comissão. Tudo que diz respeito à participação da igreja no social vem para esta comissão da dimensão social. E nela nós temos a campanha, a equipe de fomento permanente da campanha da fraternidade. O João Santiago participa conosco, coordena dentro da dimensão social essa equipe permanente da campanha da fraternidade. Que a campanha da fraternidade não é só para 40 dias da quaresma. O tempo quaresmal é um tempo para lançar a proposta da campanha, que depois tem seus desdobramentos, né? Vai gerando ações que a igreja vai, né, desenvolvendo a partir da proposta do tema que foi trabalhado como sensibilização no período quaresmal. João, você que é o coordenador, então, como o bispo estava mencionando aqui, não tem um prazo, né? Se tem o início, mas o decorrer é o ano inteiro, no caso. Isso até para completar essa informação e com tua pergunta, dar essa oportunidade, quer dizer, existe a campanha desde 1964, foi o primeiro ano que teve a campanha Fraternidade. De lá até hoje, todos os anos tem um tema forte que basicamente é isso, está colocando em risco a vida ou alguma forma de vida. É uma forma de a igreja que se sente ou que se reconhece como seguidora de Jesus de Nazaré, com a sua palavra, dizer, opa, aqui a gente tem que agir, a gente tem que estar junto, né? Então, assim, a campanha Fraternidade se organiza a partir da dimensão social, que o Dom Francisco é o bispo referencial aqui na Arquidiocese para a dimensão social, que congrega, como ele disse aqui, as pastorais sociais, as comunidades de base e a campanha da fraternidade, basicamente, né? 3 segmentos fortes que estão muito ligados com a vida no dia a dia nas comunidades e na prática. Aí as campanhas sempre trazem um conteúdo político muito forte. Nesta campanha vem dizer de forma muito explícita a CNBB que a ação política concreta dos batizados e batizadas é a consequência direta da vivência do Evangelho. Né? E o tema desse ano é Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Você veja, mencionar novamente, serás libertado pelo direito e pela justiça. Então vocês enaltecem muito o direito e a justiça. Vocês poderiam dar uma, digamos, aprofundada aí para a gente? Fraternidade e políticas públicas é o momento da igreja. A primeira palavra, fraternidade, é a igreja, pela sua doutrina social, ela tem esse olhar, né, a gente fala humanístico,
um olhar voltado para a pessoa, para a sua dignidade. E vemos cada pessoa, independente da sua condição particular, nós olhamos para a pessoa e a vemos como irmão. Né? Aquela pessoa que é, né, nós entendemos, na condição de filho de Deus, somos irmãos. Então temos uma fraternidade, né, um relacionamento de respeito na condição de irmãos. Talvez a sociedade, né, precise muito se despertar nesse sentido. O outro não é coisa, o outro não é objeto, o outro não está sujeito às nossas instrumentalizações, aos nossos abusos. O outro é pessoa com uma dignidade equivalente à minha. Então, quando eu falo irmão, eu estou olhando nessa perspectiva. O outro que é chamado a ser respeitado na mesma dignidade que eu quero ser respeitado. Então, ele é meu irmão, eu devo um respeito, um amor, uma consideração a ele. Depois sereis libertado pelo direito e pela justiça. Direito e justiça, aqui no Antigo Testamento, o direito é entendido quando as pessoas são respeitadas na sua dignidade. A justiça. O direito, eu fiz uma pequena confusão aqui, quando a pessoa, né, é respeitada na sua dignidade, o direito acontece a seu favor. E a justiça é a atitude de quem toma decisões, sobretudo de quem governa, de quem conduz a sociedade. Então nós esperamos que aqueles que governam, que têm a responsabilidade maior, e aqui podemos citar especialmente os poderes públicos, né, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, o que nós esperamos em cada um e de cada um é o senso da justiça. Porque se tem o senso de justiça por parte daqueles que coordenam e conduzem a vida social, aí a vida social se torna justa, ou seja, os direitos são assegurados. Qual é o nosso grande problema na sociedade? Negação de direitos. Onde que a campanha da fraternidade desse ano vai trabalhar? Ela vai trabalhar políticas públicas. Onde que as políticas públicas incidem? Incidem onde os direitos são negados. A Constituição assegura um direito e, na prática, o serviço público não chega ali para atender esse direito que a Constituição assegura. Então, a sociedade age e reage. Ela participa, elegendo representantes, que num primeiro momento seria esperado que eles governassem segundo a justiça, promovendo o direito. Mas muitas vezes aqueles que nós, aqui falando da democracia representativa, muitos desses que foram eleitos se deixam levar pelos interesses corporativos, né? E se deixam manipular no exercício da função pública. E aí a sociedade que espera destes que hajam com justiça e assegurem os direitos, de repente se vê frustrada. E ela precisa agir novamente, seja praticando uma vigilância no regime democrático, acompanhando a ação dos eleitos, reagindo, manifestando, protestando, reivindicando, para que cumpram, né, para que hajam pensando no bem comum, que aqui duas questões fundamentais, bem comum e dignidade da pessoa. Então esperamos de todos os governantes que tenham essa postura, de definir a ação política, visando o bem comum e a dignidade da pessoa. E se ainda não funciona pelos representantes, apenas com esses mecanismos de cobrança, aí a sociedade entra novamente nos conselhos de direitos, para realizar aquelas ações de governo que a Constituição garante, que os conselhos de direitos são meios de execução, para que a criança seja atendida conforme a Constituição garante, o idoso seja atendido conforme a Constituição garante, que o agricultor da agricultura familiar seja respeitado conforme a Constituição garante, que o jovem seja respeitado e tenha suas oportunidades conforme a Constituição garante, e assim nós vamos desdobrando, onde você tem os conselhos de direito, você tem as demandas
e a sociedade precisa participar ativamente desses conselhos para torná-los eficazes para que essas garantias aconteçam. Hoje nós temos problemas seríssimos, lacunas, espaços, onde nós precisamos, com muita urgência, de políticas públicas. Pensemos as pessoas em situação de rua. É sabido que nós temos mais de 100 mil pessoas em situação de rua. Nós ainda não temos uma legislação, nós ainda não temos um projeto, um programa definido para atender essa demanda, por mais real que ela seja. Ainda é ignorado, a gente fala, né? Ignora-se 100 mil pessoas em situação de rua, e não se tem uma política clara de como amparar essas pessoas. Às vezes tem abrigos públicos, que nós sabemos que não é política. Abrigo não é política pública, abrigo é uma ação emergencial. A política pública para quem está em situação de rua é condição de trabalho e de moradia. E por exemplo, pegando esse gancho aí, em São Paulo a gente teve um episódio em 2017, a questão das pessoas que moram na rua, que utilizavam drogas, e em muitos casos aí teve uma ação policial, inclusive a própria justiça determinou que se retirasse as pessoas da rua, e muitos não queriam sair da rua, queriam ficar lá no lugar que eles estavam. Aqui que você atribui isso, e se vocês pensam que é correto essa medida tanto da administração à época, da polícia e do judiciário? Nós temos uma série de elementos envolvidos. Primeira coisa, a pessoa não deixa de ser humano e nem perde direito e dignidade por estar na rua. Segunda situação, grande parte dessas pessoas estão numa situação, primeiro, por ausência ou insuficiência de uma política pública anterior que o fez ir para a rua. E terceiro, muitas vezes ele está numa situação de ingovernabilidade pessoal que precisa urgente de uma intervenção, né, da sociedade. Mas como é que deve se dar essa intervenção? Eu penso que, a partir dessa perspectiva, quer dizer, o Estado costuma ser violento, ou mais violento, com aqueles com os quais ele devia ser mais amoroso e cuidar mais, os mais frágeis, né? O texto base da campanha deste ano traz uma lembrança para a gente, lá do Êxodo, do Pentateuco, que é bem a tríade preferencial por Javé, o Deus do povo. Quer dizer, cuidar preferencialmente do órfão, da viúva e do estrangeiro. Quer dizer, nessas três categorias humanas, cabem uma série de outros. As pessoas não são órfãs só de pai e mãe. Elas são órfãs de moradias, são órfãs de emprego, são órfãs de escola, são órfãs de oportunidades. A igreja tem esta visão e defende a dignidade humana a partir daí. Não é? O ano passado, que o tema era a violência, a gente trabalhava muito fortemente isso, porque assim, a CNBB está chamando, e a gente está dizendo muito por aí isso, esta campanha como a campanha mãe das campanhas. Em que sentido? Porque se a gente fizer uma retrospectiva das campanhas da fraternidade, vai ver que todas elas têm um componente político muito forte, né? E os últimos 5 anos, então, é fortíssimo, né? 2014, com a questão do tráfico humano e de órgãos, 2015, com a questão da relação da igreja com a sociedade, que é trazer presente, 50 anos depois, o Concílio Vaticano II, que dizia o Papa João XXIII, colocar a igreja diante do mundo moderno, nem contra ele e nem adaptada a ele, mas uma igreja inserida neste mundo para transformá-lo. Isto está valendo até hoje. E as campanhas da fraternidade, por outro lado, expressam claramente a proposta de uma igreja em saída que o Papa Francisco também representa hoje e fala para o mundo inteiro. Em 3 perspectivas fortes, né, que ganhou forma de cartaz de representação no mundo quase todo. Qual é o clamor de Francisco hoje e que cai assim muito bem para a nossa discussão aqui? Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, né, e nenhum trabalhador sem emprego. Essas 3 situações que estão aí aviltantes hoje, elas ferem, comprometem e podem comprometer a dignidade da pessoa humana, que é o centro do Evangelho. Isso é fundamental.
E a pessoa de rua continua gente, continua ser humano com direitos, né? A metodologia de ação do Estado, no caso de São Paulo, que a gente acompanhou também, é que, na nossa perspectiva como igreja, é equivocada, não é? Você pega um ser humano desumanizado pela sociedade, pelo processo que a fez ficar desfigurado humanamente, aí você vai reprimir, vai prender, vai bater? Não, peraí. Em nome de quem? Essa é a grande pergunta, né? O Dom Francisco falava muito bem no início da fala dele aqui, uma pergunta fundamental, que no ano passado ela era chave, ponto de partida na campanha, mas este ano ela continua viva. A pergunta que a igreja faz e que nos orienta para fazer: onde está o teu irmão? Não é? A linguagem, Dom Francisco diz por aí, a linguagem nossa hoje é resgatar essa linguagem. O outro é, antes de qualquer coisa, meu irmão, é minha irmã. Não é mendigo, não é prostituta, não é homossexual, não é bandido, é meu irmão e minha irmã. Quando a igreja abrir mão disso, ela está fora daquilo que é a essência da sua existência, que é seguir Jesus de Nazaré. Entende? Isso é fundamental. E a igreja hoje diz com muita maturidade e com muita tranquilidade que quem garante tudo isso são as políticas públicas. Por isso é dever de todo cristão batizado e batizada exigir política pública de qualidade. Dentro aí desse contexto, né, lá de São Paulo, com as pessoas em situação de rua, muitas vezes usa-se de subterfúgio. É muito fácil apenas conceituar que essas pessoas estão na rua servindo ali, sendo instrumentalizadas para o tráfico de drogas. Que haja situação de dependência química entre essas pessoas, não vamos negar. E também na condição que estão de direitos negados, né, de vida indigna que levam. Seria a hora de fazer esse tipo de avaliação, ou seria a hora de perguntar o que estamos oferecendo a essas pessoas além de drogas? O que a sociedade oferece a essas pessoas que estão em situação de rua, mais do que drogas, para que elas possam usar e amenizar o seu sofrimento nesse quadro degradante em que vive? Às vezes a sociedade está oferecendo a elas essa condição de vida, em que o uso de droga para elas, em alguns casos, se torna até necessário para suportar, né, aquela condição tão desumana que vivem. Então, essa política é uma política de Estado covarde, como foi feito lá em São Paulo, simplesmente um despejo, vem com maquinário e destrói os barracos, dizendo que desfez a Cracolândia. Mas na medida que você desfez a Cracolândia, o que você fez dessas pessoas que eram moradoras da Cracolândia? Que condição você deu a essas pessoas? É tipo uma abolição da escravatura, como você faz uma abolição da escravatura e quais as garantias você dá à pessoa que foi considerada liberta? Então agora você vem numa situação de pessoas, né, que estão ali no relento, fizeram alguns meios improvisados, né, de se abrigarem, seus barracos, na maior precariedade. O Estado chega sem oferecer uma condição de trabalho adequada, sem oferecer uma questão de moradia, talvez nem oferecer um tratamento, porque às vezes a pessoa já está no seu curso de vida, já não acredita num processo apenas de mais uma internação, que não vai dar em nada. Ela termina uma internação e a hora que ela sai daquela internação, ela tem casa para morar? A hora que ela sai daquela internação, ela tem trabalho? Então ela sabe que é mais um engano que ela vai sofrer. Aí o Estado chega com essas políticas rasas, né, imediatistas, sem planejamento, sem olhar o contexto que essas pessoas estão vivendo. Outra questão, aqui em Curitiba, eu já fui interpelado dizendo da campanha de não dê esmola, porque na medida que você dá esmola, você está favorecendo a permanência da pessoa na rua. Eu falo, primeiro a igreja não vai entrar nessa questão, porque para nós é uma questão evangélica. Se tem alguém em mendicância entre nós, na necessidade de pedir para viver, né, nós vamos praticar essa caridade de dar a esmola. Podemos fazer mais do que isso. Não vamos reduzir o que nós podemos fazer para o bem do outro a dar uma esmola. Mas dar uma esmola é o mínimo que nós podemos fazer. Devemos fazer muito mais do que isso, tirá-la dessa condição miserável que ela está. Mas enquanto eu não sou capaz de tirá-la dessa condição miserável, pelo menos eu deveria ser capaz de dar esmola. E falei, o dia que o poder público provar que ele ofereceu à pessoa
uma condição, políticas públicas, meios para que ela saia da rua e viva com dignidade, ofereceu a ela trabalho, ofereceu a ela estudos, ofereceu moradia, né, ofereceu condições para viver com dignidade. Ela quer permanecer na mendicância, aí o poder público deveria nos dar esses dados com precisão. Fizemos tudo por ela e ela não quis, né, acolher aquilo que oferecemos, que daria a ela a garantia de uma vida digna. Então, enquanto isso não acontece, nós não somos capazes de aceitar ou ser coniventes com essas ações políticas mal planejadas e desumanas, né, que não condiz com a dignidade da pessoa. João, na nota que vocês divulgaram na imprensa, vocês falam o seguinte: estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. Gostaria que vocês explicassem melhor aí essa nota para a gente. Você acabou de ler o objetivo geral da campanha da fraternidade, né? Geral. Para que nossos telespectadores entendam um pouco, quem não leu o texto básico, quem ainda não viu falar da campanha, quer dizer, ela tem 3 palavras, como diria o Paulo Freire, 3 palavras geradoras. Não é? Primeira, participação. Aí essa participação é didaticamente explicada, quer dizer, a gente tem que começar a participar em casa, na família. Tem que participar do condomínio que a gente mora. É muito mais cômodo culpar o síndico pelas situações, né? O prefeito da cidade é um síndico que cuida da casa da gente, né, da casa comum, né? O governador é um síndico eleito pelo povo e tal, assim por diante. Então, começar do prédio que a gente mora, começar a participar. Então, participação que constrói cidadania, que é a segunda palavra, né? Cidadania. E aqui a gente pode pensar essa cidadania em 3 dimensões importantes. Primeiro, nós somos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, mas nós somos cidadãos também, do ponto de vista cristão e a partir dos evangelhos, do reino. Mas entre a cidadania civil aqui no brasileiro e a do reino, nós temos o que os teólogos, geralmente, mas Leonardo Boff, sobretudo, fala da cidadania planetária. A gente precisa começar a refletir e pensar que a Terra é um ser vivo, que sente dor, que, como diz Paulo lá, os Gálatas, geme em dores de parto, né? Já foi um tema de campanha também este, né? A Terra geme em dores de parto, né? Então, a gente precisa resgatar esta relação com a criação, com a natureza, e ensinar a nova geração urbana, que é a segunda geração, aí talvez a terceira nascendo agora, que nasceu e se cria no mundo urbano, que não tem relação com a terra, praticamente. Se a gente perguntar para grande parte da juventude, da adolescência que nasceu na cidade, de onde é que vem a água, ela vai dizer da torneira, né? Mas vem da terra, né? Uhum. Se perguntar quem é que produz alimento, você vai ouvir uma série de nomes de empresas que não produzem alimento, elas exploram a terra. A terra produz alimentos. Então, esse ponto de partida. Mas, enfim, as 3 palavras: participação, cidadania, e a terceira, a serviço do bem comum. Este é o ponto, a pedra de toque, como diria, do ponto de vista teológico, né? A pedra angular da igreja. Quer dizer, construir o bem comum. Já citou aqui Dom Francisco um pouco antes, dizendo isso. Quer dizer, as pessoas entram na política até que bem intencionadas, mas lá elas são transformadas ou se revelam, de repente, em egoístas e começam a defender seus interesses. Esquece o bem comum. Não é? E isso é um ponto importante. Não pode esquecer do bem comum. E lembrando que a igreja não está inventando agora a política como tema. Ela sempre teve posição política muito bem definida em defesa da vida, em todas as suas fases e formas, não é? Nunca defendeu esta ou aquela, ou deixou uma fora, e assim, com 4 fontes importantes. De onde é que nasce esse texto deste ano da campanha? Nasce da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nasce da doutrina social da igreja, dos padres da igreja, os santos padres, e da Constituição Cidadã de 88, que lá delega para a gente a participação, a democracia participativa.
não é? Nessa perspectiva de participação, também já é um clamor dentro do documento da igreja, um chamado a todos os cristãos e cristãs para entrarem cristamente na política. Agora, faz toda a diferença a ressalva que se faz, entrar cristamente, que aí você vai trabalhar a serviço do bem comum. Então, esse trecho que você leu, que é o objetivo geral, ele resume e já cita nele mesmo as 3 palavras, participação, cidadania e bem comum. Dom Francisco, a participação é um tema muito importante, porque a gente vê no nosso dia a dia que geralmente a gente que acompanha bastante a sociedade, principalmente os municípios aqui, vamos pegar aqui próximo, há uma grande dificuldade da população participar dos acontecimentos do município e só ter aquela, digamos assim, vamos falar de mania, aquele costume só de criticar os administradores públicos, mas nunca está participando efetivamente. Quando eu falo participar, não significa a pessoa ser candidata, concorrer a algum cargo público. Como que você encara isso? O que dentro dessa campanha da fraternidade, qual tipo de trabalho tem que ser feito? O texto da campanha até diz de um acordar e um despertar de consciências. De fato, a sociedade caminhou para uma acomodação muito grande, né, até para uma omissão no sentido de estar mais presente na vida pública. Participar, primeiro, as nossas casas legislativas sempre promovem audiências públicas em vários assuntos e muitas audiências públicas são até condição para aprovar uma lei. E quase sempre essas audiências públicas são feitas para efeito de cumprir tabela. Sim. Ou seja, fica ali a realização em horário e dias marcados e divulgados, e quando você vai constatar, há uma presença baixíssima da sociedade ali no auditório, no plenário, seja da Câmara Municipal, seja da Assembleia Legislativa. O nosso povo não está acostumado a acompanhar a divulgação das audiências públicas e de participar dessas audiências. Já mencionamos os conselhos de direito, né? Se estamos precisando que melhore os serviços públicos para os idosos. Nós estamos participando do Conselho de Direito da Pessoa Idosa. Está em andamento as conferências de saúde. Agora estamos no âmbito municipal, vai caminhar para o estadual e depois para o federal. Ou seja, nesse momento pode gerar políticas públicas novas na área de saúde. Às vezes a participação vai acontecendo bairro a bairro, região a região, e vai, né, sendo conduzido para um fechamento municipal, para depois ir os delegados para o Estado. Vemos uma baixa participação, nem sempre, né, a conferência ali tem uma presença significativa da sociedade. E às vezes nós reclamamos que a política de saúde não é boa. Então, se ela não é boa, nós devemos procurar, estamos participando devidamente para melhorar, de fato, né, o serviço público de saúde. Aí é questão de uma política pública, senão o governo vai solapando também, né, as garantias sociais, os direitos já adquiridos, e como nós temos aí a PEC, que congela por 20 anos o investimento de recursos públicos nas políticas sociais, porque a sociedade está distante, não está acompanhando a ação dos legisladores, né, e deixa com que eles possam vir, né, infelizmente, a tirar direitos já conquistados. A sociedade encontrar esses canais. Então, citamos aqui as audiências, citamos os conselhos de direitos, nós temos os referendos, nós temos os plebiscitos, nós temos as campanhas de assinatura para projeto-lei de iniciativa popular. Então, os meios de participação são muitos. A nossa sociedade é que está pouco preparada, ela precisa desse despertar, desse acordar para uma participação, entender que participar da vida pública e política não é só votar. No dia da eleição você elege representantes, mas continuam abertas as portas da participação no sistema democrático.
onde você pode tanto continuar acompanhando a ação dos que foram eleitos, como você tem outras portas de entrada para buscar, né, e reivindicar direitos e serviços públicos necessários para que as pessoas levem uma vida digna. Então, essa é a parte que eu ponho assim dos acessos, né? Além a igreja tem também as pastorais sociais, e aqui agora quero acentuar esse ponto, Dr. Rafael, que o senhor coloca no início, a palavra de Deus e a doutrina social. O João mencionou aqui o profeta Isaías, que está a palavra de Deus iluminando a proposta da campanha. Temos ainda em João 10, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Então, Jesus veio, né, para ao encontro da nossa condição humana para nos garantir essa vida em abundância. E deixou para a igreja a missão, né, de continuadora dessa proposta. Então, se nós temos um contexto em que a vida e a dignidade das pessoas são diminuídas, a igreja deve agir para resguardar essa dignidade, essa vida em abundância. Se você vai em Mateus 6, né, você buscar o reino de Deus e sua justiça e tudo mais será, né, virá por acréscimo, ou seja, garanta acima de tudo que todos vivam com dignidade, né, o reino de Deus e sua justiça, né, que toda pessoa seja, né, valorizada e respeitada na sua dignidade. Se você vai no texto das bem-aventuranças em Mateus 5, felizes que promovem a justiça, felizes os que têm fome e sede de justiça. São duas bem-aventuranças relacionadas com a justiça, né, que um é você não prejudicar, agindo de maneira injusta, negando o direito do outro, e outro é você ficar indiferente perante os abusos que você presencia. Você vê o outro sendo injustiçado e você fica ausente e indiferente. Então temos que ter também dentro de nós um clamor pela justiça, né, uma sede e fome de justiça. Não basta que eu não prejudique o outro, mas eu devo estar atento também para não ser tolerante e conivente com muitas práticas de exploração, né, que prejudicam e que negam a dignidade do outro. Então teríamos muitas razões na palavra de Deus, né, para atuar na vida social, onde muitas pessoas estão vivendo em condições indignas, né, onde muitas pessoas estão sendo tratadas de maneira desumana. Pensemos a realidade das pessoas com privação de liberdade que estão em nossos presídios. Temos no Brasil praticamente 1 milhão de pessoas cumprindo pena, onde a Constituição diz da privação de liberdade, mas não diz para pôr essas pessoas num lugar, onde elas vão viver de maneira indigna, onde vão sofrer torturas e muitos outros abusos. Então, tudo isso, a igreja agora entra também, como Jesus, na condição de pastora. O pastor veio para cuidar, ele não é um salteador. Jesus deixou a igreja no mundo também como pastora, continuadora da sua missão. Essa igreja que é pastora é a igreja que cuida, que pensa no bem de todos. Então, por isso nós dizemos que do agir da igreja é uma ação, um agir pastoral. É um agir de quem cuida, de quem olha e que vê justamente, conforme o João Santiago colocou aqui, os que estão vivendo em situação de maior fragilidade. O órfão, a viúva, o estrangeiro, aquele que não tem ninguém por ele, aquele que não tem nenhuma garantia a seu favor. Então, a igreja pastora, nesse momento, ela não pode ignorar o sofrimento, o drama dessas pessoas que não tem ninguém a seu favor. Onde até são considerados inexistentes. É uma sociedade que teima em negar quem está em situação de rua, teima em negar quem está em situação de dependência química, teima em negar quem está em situação de privação de liberdade nos nossos cárceres, vivendo em condição subhumana. Então, são os chamados invisíveis da sociedade. Então, uma sociedade que vê aqueles que estão com direito negado como invisíveis, você não quer vê-los, o que é considerado invisíveis? É não querer ver essas pessoas, sua realidade, seu drama, seu sofrimento. Se nós não sentimos a dor dessas pessoas, como nós vamos defender seus direitos? Como nós vamos defender políticas públicas para o bem dessas pessoas, se elas nos são invisíveis?
Então, hoje nós vivemos essa sociedade, né, às vezes, da indiferença, da frieza, né, que trata com desprezo a condição dessas pessoas. Sobretudo, pessoas que têm uma condição, às vezes, social, financeira favorável, né, que se fecham no seu egoísmo, no seu individualismo, nos seus interesses particulares, e ignoram os dramas desses. Aí a nossa sociedade vai caminhando para condições mais dramáticas e aumenta a violência. Você começou falando do tema da violência, que foi tema da campanha da fraternidade Sim. não violência, do ano passado. Quando que nós vamos superar a violência? O tema era a superação da violência, garantindo direito, promovendo políticas públicas, fazendo com que os serviços públicos sejam praticados de maneira eficiente, para que ninguém fique aí à deriva na vida da sociedade. É assim que nós vamos superar violência. Não é aumentando disponibilidade de armas ou fazendo discurso de ódio que nós vamos gerar paz, união e uma sociedade de bem-estar. Nós vamos gerar uma sociedade de bem-estar, uma sociedade sem violência, promovendo direitos, assegurando os serviços essenciais, as condições mínimas de uma vida digna às pessoas. Vamos falar, então, em relação também a essa questão do endurecimento de pena. Tem alguns projetos aí que vai ser proposto no Congresso, né, para endurecer a pena. Gostaria de saber de vocês se é o caminho, mas antes vamos com os fatos da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, boa noite, Rafael. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu o pagamento de aposentadorias a serventuários da Justiça, inativos com recursos provenientes da carteira destinada ao pagamento de pensões relacionadas a esses profissionais. Segundo o relator da cautelar, Artagon de Matos Leão, a medida objetiva evitar a rápida descapitalização e consequente desaparecimento das verbas do fundo, gerido pelo Serviço Social Autônomo Paraná Previdência. A suspensão foi aberta no prazo de 15 dias para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Paraná Previdência e seus atuais e antigos gestores, desde maio de 2017, se manifestem sobre o caso. Os efeitos da medida perduram até que o TCE Paraná decida sobre o mérito da questão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima, nosso jornalista. Então, como eu estava falando sobre esse projeto de lei que foi até uma das promessas de campanha do atual governo, através agora do juiz Sérgio Moro, muito embora já houvesse outros projetos lá no Congresso, de endurecer a pena para combater a criminalidade. Dentro dessa perspectiva do que o bispo Dom Francisco estava falando aqui, a gente verifica que não é o caminho. O caminho é a questão educativa, as políticas públicas. O fato de endurecer a pena não necessariamente vai fazer com que o cidadão saia da prisão, digamos, reeducado, pronto para a sociedade. Pelo contrário, o que nós vemos hoje é o cidadão ir preso, de repente, e sair pior do que quando entrou. Eu vou deixar aqui Dom Francisco complete, porque ele, além de viver isso do ponto de vista profético, ele viveu isso na prática. Ele visitou, o ano passado, diversos presídios, não é? E foi um processo muito duro para ele constatar aquela realidade. Mas assim, tem algumas coisas que são referenciais. Por exemplo, a igreja acredita que não poderia ser diferente naquilo que a comunidade do profeta Isaías diz. Quer dizer, a paz que o mundo sonha e deseja só virá como fruto da justiça. Não é? Sem justiça não pode haver paz. A sociedade moderna achou que vendendo um pouco da liberdade, ela teria mais segurança. Ela praticamente perdeu toda a liberdade que tem e perdeu o pouco que tinha de segurança. Então, ela nem tem liberdade, privacidade e nem segurança. Isso é o Bauman que diz, né, no livro lá do Cegueira Moral dele. Muito interessante a reflexão dele, essa coisa da modernidade, né? Mas, assim, a justiça tem que ser o balizador disso, né?
justiça para punir desafetos ou para castigar fragilizados e vulneráveis? Se for assim, eu tenho conversado com muita gente da área de direito, que não é minha área, eu sou teólogo e tal, converso muito com o doutor Misael sobre isso, e ele tem me dito muito sobre essa questão do projeto que propõe reforma na Constituição, o projeto, um pacote lá, mas anticrime, né? Mas para punir a desafetos, e cadê a democracia, e cidadania, e o direito, e a justiça, para punir os que já estão, como diz o Paulo Freire, deserdados da terra, né? Isso não é justiça. Eu tenho ouvido e lido muitas coisas tentando me atualizar na perspectiva jurídica, porque ela é importante para a gente, né? Nosso balizador jurídico é a Constituição, é o direito. Então, assim, se é para negar a justiça, está fora desse referencial. Não é? Os advogados criminalistas do Brasil inteiro, na sua grande maioria, inclusive o Dr. Elias Matarassade teve alguns programas atrás aqui, que ele é representante da Abraquim, que é a Associação Brasileira dos Criminalistas, eles são totalmente contra esse projeto anticrime. Né? Eles entendem que não é a saída melhor para resolver o problema da criminalidade e violência no país. Assim, da mesma forma, em relação a essa flexibilização aí das armas, aí, né? Em relação à possibilidade de ter arma ou não, que não se combate, como foi falado no início, violência não se combate com violência, Dom Francisco. Nós tivemos uma formação, Dom Francisco, só 30 segundos aqui para isso, agora na Faculdade Vicentina, e o professor que veio lá agora de São Paulo dizia isso: cristão multiplica e partilha pão, não é arma, não é? A gente não pode esquecer disso. O cristão multiplica e partilha pão, não é arma e nem ódio, como já disse aqui há pouco Dom Francisco. Aí lembrando um pouco isso, sabe, assim, doutor Rafael, a campanha do ano passado foi muito apropriada nisso, e eu gosto de dizer por aí, a CNBB não inventa dado, ela traz pesquisas científicas confiáveis dos melhores institutos. Quer dizer, desses quase 800 mil presos do Brasil, tem 42% que está jogado lá há meses, há anos, sem nunca ter sido julgada. Sim. Que justiça que está falando, né? Entende? E uma coisa que dói na consciência de qualquer pessoa que a tenha: 58% desses têm menos de 28 anos de idade, são jovens, é uma tragédia. Sim. A igreja não pode ser indiferente a isso, não pode. É preocupante quando a gente vê uma ação de governo influenciada de oportunismo. Isso é muito ruim. O governo ele deve ser a retaguarda da sociedade. Ele nunca deve ser, e aproveitar de circunstâncias para agir de forma oportunista. Então, não é porque você tem na sociedade um clamor de alguma forma, sem assim, clareza de dados, de uma educação adequada, você tem um senso de punitivo e vingativo. Então, de repente, o Estado vê que nós estamos vivendo uma situação de fragilidade na segurança pública, onde as pessoas desacreditam de tudo e acham que a punição e a tortura são ferramentas que vão intimidar. E aí o Estado vai querer, de maneira oportunista, buscar essas ferramentas ao invés de garantir direitos. Então, isso é um oportunismo de uma ação de governo. Seria necessário, e quem lida na área do direito e criminalística iria saber, por exemplo, precisa aprimorar a legislação nesse sentido de conter a impunidade? Sabemos que a impunidade é um grande mal. A pessoa ter a sensação de que a justiça nunca vai alcançá-la, porque ela pode driblar de várias formas a lei e ficar impune perante muitos crimes que ela comete, e crimes graves. Então, isso é muito ruim para a sociedade. A sensação de impunidade, que a lei não é eficiente, que a justiça não é eficiente. Não só impunidade, só para cortar, me desculpe, às vezes
A pena também é a injustiça. Em muitos casos a gente vê aí que a pessoa é, digamos, dilacerada na imprensa e lá no final ela acaba sendo, o processo mostra que ela era inocente. Então isso daí é um exemplo da injustiça, né? Então, tanto tem a injustiça no sentido de direitos negados, como tem a injustiça a hora que aquele que vai julgar também não pauta pela justiça, não cumprindo ali a lei devidamente, se deixando influenciar por alguns elementos que não corresponde a aplicar a pena correspondente àquele delito, àquela infração que a pessoa cometeu. Mas só quero dizer isso, eu não saberia, porque eu também, como o João coloca, nós não lidamos diretamente com esta área, então opinar aqui talvez não seja muito sensato. Mas nós não queremos que o senso de impunidade fique. Então precisa aprimorar a legislação para que não fique essa brecha, essa porta aberta, que eu posso cometer crime e não serei punido. Agora, você usar na necessidade de aprimorar a legislação contra a impunidade, você vir com mais repressão sobre aqueles que têm menos condição de defender, para, então, dentro desse espírito que eu já falei, de vingança, de punição, que vai se acentuando, aí é lamentável que os nossos serviços públicos, e sobretudo a justiça, não seja para as pessoas essa retaguarda necessária, que se de alguma forma eu sofrer uma violência, ou se de alguma forma alguém cometer um crime, quem sofreu a violência não vai ser assegurado devidamente a reparação desse dano que a ela foi causado naquele ato de violência. E, por outro lado, outro que eu posso cometer infrações, que eu tenho meios que me permitem não ser punido. Por aí não se pratica justiça. Então, queremos, sim, discernimento nessas questões, sobretudo o governo tem a sua obrigação, a justiça tem a sua obrigação de assegurar à sociedade essa segurança. Seguindo essa temática da participação, de como fazer acontecer o que a gente espera por uma sociedade de direitos, complementando assim na dimensão de a palavra de Deus e também a doutrina da igreja, que nós acentuamos que ela vai pela dignidade da pessoa e do bem comum, e ela vai aprontando ferramentas importantes. Nós temos aqui os chamados princípios da doutrina social, que além de falar do bem comum, de falar da destinação universal dos bens, ela fala também de participação, fala de solidariedade. Então, eu acho que um grande mal da nossa sociedade também, ela vai perdendo o senso de solidariedade, vai caindo na frieza, não vai se importando mais com quem vive situações de muito sofrimento e de muita dor. Então, é um resgate também desse senso de solidariedade, que nós vamos perdendo aquilo que é mais humano em nós. O que é mais humano em nós? É sensibilizar com a dor do outro, é ser solidário com quem se vê numa situação de fragilidade e de sofrimento. Então, ao trabalhar esse ano, essa dimensão de a igreja na sociedade, a igreja traz, quer dar conhecimento à sua doutrina social. Essa doutrina social seja mais conhecida e sirva também de instrumento de esclarecimento para as pessoas, para que aquele cristão se torne também um bom cidadão na vida pública. E as pessoas de bem, que a igreja sempre fala, ela não produz uma teologia, uma doutrina social, só para o seu proveito próprio. Ela coloca à disposição das pessoas de bem, as pessoas de boa vontade, também conhecer essa doutrina, conhecer esse ensino social, que com certeza oferece muito para o bem da sociedade. Então, enquanto nós tivermos que trabalhar em cima de direitos negados, e não de
garantias, né, nós vamos viver, às vezes, essas fragilidades, tratando uma violência que parece que nunca vai ser superada. Nós sabemos que, de maneira punitiva e com o uso de outras violências, essa violência não vai ser superada. Mas essa violência vai ser superada quando nós construirmos essa sociedade de direitos, que é tão esperada. Aí talvez a gente, né, podemos ignorar agora o quadro de violência? Não podemos ignorar. Mas também vamos agora usar os mecanismos de punição para superar? Também não vemos aí uma saída que talvez seja, né, a adequada nesse contexto. Queremos que o governo pense no bem comum, numa sociedade de direito, que ela não deixe o mercado, os interesses do mercado prevalecer sobre a dignidade das pessoas. Não podemos viver esse contexto que o lucro, né, a qualquer custo, e todos querem levar vantagem, negando direitos, denegrindo pessoas, desumanizando. Por esse caminho, nós sabemos que não vamos construir uma sociedade melhor. Vamos construir uma sociedade melhor trabalhando pelos direitos das pessoas. Agora, para a gente encerrar, João, gostaria que você falasse, quem quiser participar de forma mais ativa ali na Arquidiocese com essa campanha da fraternidade, o que a pessoa precisa? Pode comparecer lá? Vocês fazem reuniões frequentes? Como que funciona? Tem um lugar especial para nós que trabalhamos com pastorais na Arquidiocese, que é a dimensão social da Arquidiocese. Ela se reúne toda a última terça-feira do mês na Cúria. As pastorais estão lá, pastoral carcerária, pastoral do povo de rua, pastoral da AIDS, pastoral da juventude, pastoral, assim, diversas pastorais, as comunidades de base e a campanha Fraternidade estão lá, né, discutindo, trocando experiência, às vezes um acalentando o outro, porque o pessoal de rua, no frio, sofre as dores de quem está na rua e assim por diante, né? Tem umas épocas que a pastoral carcerária também vem com muito mais dores, mas enfim, entra no site da Arquidiocese, a gente está publicando lá alguns textos, tem uma apresentação do PowerPoint, que é um resumo desse texto base da campanha da Fraternidade, né? Tem todo o material da campanha deste ano. Tem a revista Voz da Igreja, que todo mês está saindo textos aí, meu, Dom Francisco, de outras pessoas, falando da campanha, apresentando, e se quiser ouvir o chamado com mais radicalidade, some-se a gente na equipe da campanha, não é? Tem uma equipe multidisciplinar que trabalha aí atendendo os chamados e abrindo espaços também na sociedade, nas paróquias, nas comunidades, nas entidades, ONGs, associações de moradores, nos equipamentos da sociedade por aí, né? Levando o tema, buscando parceria, fazendo isso. Lembrando uma coisa, doutor Rafael, importante, assim, a igreja propõe, já no ano passado dizia isso, qual é a proposta da igreja para superar a violência? Lutar e exigir políticas públicas de qualidade em 3 áreas fundamentais: educação, saúde e serviço social. Sim. Na visão da igreja, se essas 3 áreas fundamentais tiverem políticas públicas de qualidade, a dignidade da pessoa humana está garantida. Este ano foi acrescentada mais uma, que é criança e adolescente, pela ordem, inclusive, a primeira é esta: criança e adolescente, educação, saúde e serviço social. Só reforçando essa ideia, para que as pessoas que não sabem entender, ou quem sabe relembrar, Dom Francisco já falou antes aqui, essas são as pastas mais esvaziadas no governo atual. Sim. Inclusive congelado por 20 anos o orçamento. Eu estou dizendo por aí aonde vou. Tente imaginar o que significa, como será o teu postinho de saúde daqui 10 anos, com o mesmo orçamento do ano passado. Entende? É muito sério. É a vida que está em jogo, né? Não é brincadeira, não é apenas um corte de verba, é corte de vida ou de qualidade de vida para muita gente que só tem esta opção. E a pergunta fundamental: para que é o Estado? O que é o Estado? Para que ele serve? Se não é para atender exatamente as pessoas que precisam dele. Legal, nosso tempo já estourou, a produção aqui está me chamando. Obrigado a participação de vocês dois. Agradeço imensamente a oportunidade. E vamos, na sequência, marcar uma outra data para a gente dar sequência nesse bate-papo, registrar aqui a
presença também do Dr. Mesael Caetano, que nos acompanha, que é um grande parceiro, um grande amigo. E, então, boa noite aí, obrigado pela participação de vocês aí. Uma bênção do Dom Francisco para nós aqui. Uma bênção aí, então, Dom Francisco. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram, nos acompanharam, fecunde nossas consciências com o senso da justiça, para que possamos promover o direito em favor de todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. O programa da Cris passa todos os sábados às 16 horas aqui na TV Transamérica. A gente fala sobre moda, beleza, entretenimento, shows, música, dança. Vem pro programa da Cris! Bem-vindos à Cidade Carbono Zero. Esse projeto urbano tem sua própria rede inteligente que funciona com 100